Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha aqui o 2F Stats. Eu sou o Parreiras, estou aqui com o Werneck para a gente falar sobre o comportamento de um técnico de uma seleção da Copa do Mundo, técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel. O comportamento dele bastante repetitivo, que aconteceu no jogo de eliminação para a Argentina, aquela virada no final, depois dos 40 do segundo tempo. E isso não é uma coisa nova dele, apesar dele ser um técnico com uma grande bagagem aí, muitos títulos, mas que tem esse problema que já se repetiu em algumas passagens aí da carreira dele. Fala pessoal, aqui é o Werneck. Como o Parreiras comentou, hoje a gente vai analisar esse técnico que é o Tuchel, o alemão, que inclusive deu burburinhos, né, na torcida da Inglaterra por ter um treinador que não era inglês. Ele já foi de mãos atadas para a Copa do Mundo e, além disso, na sua escalação, né, deixando de fora muitos nomes, deixou a galera ainda mais pirada, né? Mas ele conseguiu, ele chegou em uma semifinal de Copa do Mundo. Eu acho que foi uma campanha excelente por parte dele e do time que ele convocou. Mas, igual o Parreiras falou, tem um comportamento que repete e novamente ele se repetiu, trazendo essa derrota para Inglaterra contra a Argentina. Se a gente for olhar o jogo em si, em questão de primeiro tempo, não foi um jogo com muitas chances criadas. Para a Inglaterra, nós tivemos apenas uma finalização e na Argentina duas. O jogo estava bem truncado mesmo. Mas aí a Inglaterra, em um deslumbre de futebol, não sei, conseguiu achar aquele gol, que foi o gol do Gordon, esse que saiu para o Consa nessa tirada de um atacante. O cara que fez o gol estava bem no jogo, teve o lugar tirado para o Consa, que é um defensor que eu acho que aí mudou tudo e a Argentina veio para cima desgovernada. Se a gente for olhar o fluxo da partida após o gol da É muito Inglaterra, claro a essa gente, diferença. é, a gente não consegue ver nenhum ponto da Inglaterra. Só depois que a Argentina faz o seu segundo gol na virada, E é lá no muito, finalzinho. é muito claro o que aconteceu. Vendo o jogo, você percebe esse comportamento que até no primeiro tempo você tinha ali um jogo muito estudado, você tinha os dois times, né? É um jogo único, Copa do Mundo, você não pode se expor. Se for com tudo, você toma um gol de contra-ataque e fica naquela. Você fecha ali, fecha a casinha e fica tranquilo. O problema de fechar a casinha, você tem que fechar a casinha direito. Sim. E o time do Tuchel, pelo jeito, não sabe fechar a casinha direito. Nesse jogo, no primeiro tempo, igual você falou, tiveram chances para os dois lados. Apesar de não ser um domínio muito grande, tiveram chances para os dois lados. Aí você vai no segundo tempo, ele tira o Gordon, o autor do gol, um cara de ataque, para colocar o Consta zagueiro. Ele fez isso com 70 minutos de jogo. Ele não fez isso lá no E tava final. bem. Tava bem no E jogo, tava bem. tava segurando bola lá na frente, tirou um atacante e colocou um defensor. O que você faz? Você chama o time adversário. Você fala, pô, eu não preciso me preocupar com a minha defesa. Eu não preciso me preocupar aqui atrás, não vai ter ninguém para me atacar aqui. Ele tinha no ataque dois caras. Dois. Ele tirou o terceiro, ficou com dois. E aí, outra substituição que ele fez foi tirar o Rice e colocar o O'Reilly. O Rice, querendo ou não, apesar de ser um cara que estava jogando na saída de bola, ele é um cara que tem presença de ataque. Ele colocou um O'Reilly que estava jogando bem mais recuado. Em uma substituição, ele colocou. Duas substituições, no caso, ele recuou o time muito, quase 100% ele Inteiro. recuou o time. Chamou a Argentina toda para o ataque e deu nesses dois gols. E aí, o que a gente estava querendo frisar desse comportamento do Tuchel é o quê? Antes de treinar a Inglaterra, ele teve passagem por Bayern de Munique, Borussia Dortmund, lá em 2016, né, no início da carreira como técnico internacional, conhecimento internacional dele, né? E em 2021 também treinando Chelsea. E em jogos decisivos, como foi esse da Copa do Mundo, ele teve comportamento igual. Lá em 2016, treinando o Borussia, uma quarta de final de Champions League, jogo da volta, ele ganhando o jogo, tinha feito ali 2-0 com menos de 10 minutos de jogo. O time dele jogando bem. Ele vai e começa a recuar o time. A mesma coisa. Começa a recuar o time. Aí o Liverpool vai, diminui e ainda acha um gol, o Borussia. O Borussia faz 3-1. No que ele faz 3-1, aí ele abre a mão do time de vez. Ele tira, Acabou o futebol, ele né? tira o Kagawa, que é o armador, coloca um zagueiro, coloca o Ginter. Depois ele coloca um volante, recua o time inteiro.
O que aconteceu? No final do jogo, o Liverpool foi lá e virou 4-3, classificou em cima do Borussia. E isso não aconteceu só. A gente tá fazendo esse vídeo especificamente para falar disso, desse comportamento. Igualzinho que aconteceu no jogo contra a Argentina. Ele já tinha feito isso pelo Ó, Borussia, pelo Chelsea. só uma estatística aqui, Barreiras, que eu acho interessante a gente falar. No primeiro tempo, o Borussia estava disputando, assim, cara a cara com o Liverpool. Tinham 10 finalizações para o Borussia e 9 para o Liverpool. Era um jogo pau a A pau, posse não de era bola, domínio nenhum, era um jogo pau a pau. era um jogo pau a pau. Afinal de contas, não tinha uma discrepância tão grande no placar. Mas no segundo tempo, se a gente for olhar, o Liverpool ele tem 62% de posse de bola, com 12 finalizações contra somente duas finalizações do Borussia. Então, assim, o time para de Para jogar, de jogar. aparentemente Ele é abdica uma. do jogo. Eu acho que é aquela a famosa frase: o medo de perder tira sua vontade de ganhar. Sim, Porque não é possível. exatamente. É igual você tinha citado o fluxo de partida naquele jogo da Argentina e Inglaterra. Esse fica muito mais claro. Que no primeiro tempo, você tem ali aquele início devastador de 2 gols em menos de 10 minutos, que eu igual eu citei do Borussia. Você teve ali o Liverpool com chance também, domínio de bola, conseguiu chegar no ataque. No segundo tempo, só deu Liverpool. Com uma substituição, ele recua o time inteiro. Na época só podia fazer 3, hoje em dia a gente pode fazer 5. Ele recua o time inteiro, acaba com o ataque, acaba com a chance de, pelo menos, colocar um alerta na cabeça dos jogadores do Liverpool, do técnico do Liverpool, e falar: não, eu não preciso me preocupar de nada, vamos só pro ataque. Já tá perdido mesmo, vambora. Perde um, perde mil. E E perdeu. aí, E perdeu do que deu, precisava. deu, né? É, a mesma coisa. E tem outro jogo também, esse jogo em 2016, hein? 2016 10 anos atrás. e 2021 depois, né? Em Chelsea e o West Ham. O que que você tem pra falar pra gente aí, Barreiros? Cara, esse time do Chelsea foi aquela geração do Chelsea campeão da Champions League, né? Não dá pra falar que o Tuchel é um técnico ruim por causa disso. O cara ganhou a Champions League, o cara ganhou o Mundial de Clubes, o cara não é um cara que chegou agora e tá aí Qualquer um, aprendendo. né? Não, não é qualquer um. Mas quando ele tava treinando o Chelsea era líder da Premier League. Quando foi esse jogo, esse jogo foi dia 4 de dezembro. Tava disputando ali a Premier League entre Chelsea e o Manchester City. E o Chelsea era líder nessa rodada. O Chelsea estava ganhando o jogo. O Chelsea fez 1-0, tomou o empate, mas no lance seguinte do gol, assim, tomou o empate e já fez 2-1. No que fez 2-1, o jogo, de novo, a mesma coisa. O jogo não tava só domínio do West Ham. Pelo contrário, o Chelsea que tava melhor no jogo. Ele foi lá e a mesma coisa, recuou o time. Tirou o Havertz, tirou o Ziyech, recuou o time, colocou o time atrás, chamou o time do West Ham, que era um time muito inferior ao time do Chelsea, muito Muito inferior, apesar de inferior. estar jogando em casa, muito inferior, e tomou a virada aos 87 minutos. Mesma coisa, perdeu de 3-2. Nessa rodada, inclusive, o City tomou a liderança e não perdeu mais, foi campeão da Premier League. Então, novamente, um jogo, não foi de mata-mata, mas um jogo importante da Premier League. O Tuchel recua o time, ganhando o jogo, ele recua o time, e ele toma virada no final. Esse é o detalhe, né? E não é uma recuada de time aos 85 do segundo tempo. No É uma início do recuada segundo de tempo. time no intervalo do primeiro para o segundo tempo. E assim, o time para de jogar de uma maneira que não dá para explicar. Parece que, sei lá, É claramente uma ordem que chega e fala assim: gente, tipo não assim, arrisca não. não joga a bola Não, mais. bola pra frente, vai lá, deixa os caras perder 2 minutos vindo. Só que eu acho que ele esquece que quando ele tá jogando, ele não tá jogando contra um 15 de Piracicaba, não tá jogando contra um Betim. O cara tá jogando contra a Argentina, o cara tá jogando aqui, beleza, que é o Oeste, era um time inferior. Mas até o time inferior, quando você dá campo pra ele jogar, uma hora ele vai acertar. E Barreiras, antes da gente ir para a última análise, né, da última partida, eu queria trazer um ponto aqui que eu estava pesquisando e eu achei lá, dar o crédito para a página do Coach's Voice, é uma publicação de 2024. Então, esse comportamento novamente se repetiu em 2026, agora na Copa, mas Desde é que 2024 já tem a análise dele. já tem esse ponto e novamente ele se repete, que é essa fragilidade do time do Tuchel quando ele recua. Essa análise em questão ele até fala da partida do PSG,
que, especialmente quando os passes vêm da lateral pro centro da área, para dentro do campo, a facilidade dos adversários atacarem o time do Tuchel é muito grande. É assim, e a gente pôde ver esse comportamento se repetindo na partida contra a Argentina, né? Que os dois gols da Argentina foram por causa de cruzamento. E esses laterais isolados que o time do Tuchel deixa para uma abertura tão grande e que já está sendo analisada há tanto tempo, como que ninguém fala isso com ele, sabe? Tipo, por que motivos ele continua Pra fazendo que esse tipo de recuar o time comportamento? tanto? E isso que você falou Sim, de passe lateral, né, de cruzamento, é uma coisa que é comum é que eu acho que ele deixa os laterais muito expostos quando ele faz isso. Porque, querendo ou não, você tem sim. o seu ponta ali, beleza que a função dele principal é atacar, mas ele recompõe, ele marca presença ali pelo menos. Em todos esses jogos, ele tirou algum ponta. Todos esses jogos ele tirou algum cara de beirada do campo. Mesmo que ele não tá ali só para defender, ele tá ali para marcar uma posição do campo, para não deixar o cara passar. Sabe, para não deixar o cara ficar ali para receber bola. E a mesma coisa. É a mesma coisa, mesmo comportamento em todos os jogos. E o último jogo aqui que a gente pegou para jogo decisivo, né? Quando ele estava no Bayern de Munique, aquele jogo repercutiu mundialmente. Semifinal de Champions League. Bayern de Munique ganhando o jogo até os 45 do segundo tempo, 44 do segundo tempo. Quando o Real Madrid coloca o Joselu, ele conseguiu tomar dois gols pro Joselu. E Um, foi, um não, atrás do outro, né? atrás do outro, cara. Ele tomou um gol aos 88, outro aos 91. Essa, Igualzinho os últimos jogos. Igualzinho. Ele ganhando até o final. Ele faz a primeira substituição dele de recuar o time aos 76. As outras foi aos 70, 60 e tantos. Aos 76, ele coloca o Kim Min-jae no lugar do Sané. Ele tira um ponta e um- coloca um um- zagueiro. Ele ganha altura na área ainda e coloca um zagueiro. Dá pra entender se for uma situação esporádica. Pô, beleza, você tá com o Real Madrid no Bernabéu, beleza. Você coloca um cara, muita bola é aérea, você outra coloca um... coisa, É né? outra situação. Mas todo jogo, todo jogo é a mesma coisa. Aí, chega lá no final, ele vê que tá atacando muito, ele troca 6 por meia dúzia. Ele troca o Harry Kane pra colocar o Choupo-Moting e fala 6 meia dúzia de ataque, não por qualidade, porque não tem nem comparação. E, e tira o Musiala, que é um outro atacante, pra colocar o Miller. Mas ele recua o time de novo, chama o time do Real Madrid. O Real Madrid coloca a criação, coloca o Modric, coloca o Brahim Dias e coloca o Joselu, que faltou os dois gols. Ele chamou o time do Ancelotti, que era o técnico do Real Madrid na época. Chamou o time do Ancelotti pra jogar. E foi lá e sofreu pro Joselu, cara. O Joselu, onde joga o Joselu? Grande. Onde tá o Joselu? Ninguém sabe. O Joselu fez esses Ninguém dois lembra do gols. Joselu. Não, pelo amor de Deus. Uma final de Champions League que poderia ser novamente aquela final contra o Borussia, né? Porque essa final de Champions League foi Real Madrid e Borussia Dortmund, se eu não tiver enganado, né? 2024. Ou eu tô Eu enganado? acho que foi. Foi isso mesmo. Foi Real Madrid e Borussia. E o Real ganhou de novo, né? Com o gol do Vini. 2-0. Sim. Mas se a gente for ver o mapa de finalização do Real Madrid e o número de grandes chances criadas nesse jogo, também é uma coisa assim que dá diferença. Se a gente for olhar no total, o Real Madrid teve 19 finalizações contra 8 do Bayern. No primeiro tempo, foram 8 finalizações do Real contra 2 do Bayern. Até aí, um jogo que é esperado, né? Um jogo no Real Madrid Bernabéu. dentro de casa, né? O Real Madrid já tinha perdido no primeiro jogo, né? Só que aí, no segundo tempo, a gente tem 11 finalizações do Real contra 6 do Bayern, que inclusive foi um dos momentos que eles fizeram um gol, né? Porque o gol saiu no segundo tempo. Mas o número de chances criadas do Real entre essas 4 finalizações é 4. Entre essas 11 finalizações são 4 grandes chances, com uma quantidade de gols esperada de 2,25. Então, Todo lance foi perigoso. todo lance praticamente tinha um perigo. E o gol sai de uma bola de escanteio, né? Um dos gols do Joselu. E o outro também dentro da área de novo. Ou seja, como que um time faz dois gols Com três dentro da zagueiros. pequena área? E o time do Assim, Bayern é com uma três coisa zagueiros. que não dá pra entender, sabe? O time do Tuchel, mesmo colocando esse tanto de zagueiro, não quer dizer que ele vai ficar mais defensivo.
Na teoria, você enche o time de zagueiro, você fecha a casinha. Mas, pô, na Sim. prática, ele coloca o Kim Min-jae, joga com 3 zagueiros, joga com 2 laterais, joga com 2 volantes. Só aí você tem 5, 6, 7 defensores. Com 7 defensores, ele conseguiu tomar 2 gols de dentro da área. E sabe uma coisa que é interessante também, Barreto? Se a gente for olhar o mapa da onde que foi os passes nesse jogo, apenas 15% dos passes foi dentro da grande área de ataque do Bayern de Munique. O 48% foi na meiuca ali e 37% dos passes foi no campo de defesa do Bayern. Pô, trinta e Ou sete por seja, cento é muito, né, cara? é muita coisa, cara. Tipo assim, para um time sofrer, não, não é sofrer, mas a maioria do jogo ser disputada 37% dos passes do jogo serem no seu campo, É assim, demais. É muita é uma coisa, cara. estatística muito relevante, cara. Você pensa que esses 15% de ataque foram de 2 grandes chances só do Bayern de Munique, Sim. se eu não tiver enganado, de grandes chances. Ou seja, foi um lançamento lá na frente, foi um passe Um longo, chutão. um chutão que pingou lá e beleza. O Harry Sabe, Kane fez a magia, né? não dá pra colocar no papel que esses jogos do Tuchel são, por exemplo, igual teve na Copa do Brasil agora, de time de primeira divisão contra time de segunda divisão. Sabe? Que é um Sim. time de diferença técnica muito grande de um pro outro, que aí é compreensível. Se tá jogando ali um Cuiabá contra um Palmeiras, Cuiabá vai lá e faz 1-0, Cuiabá, se for pro ataque, Recua é todo burro. mundo. Lógico, recua todo mundo. Mas não é, pô. Você tá jogando aqui Inglaterra e Argentina, 2 seleções campeãs do mundo. Você tá jogando Bayern e Real Madrid, 2 dos maiores times do mundo. Borussia e Liverpool, mesma coisa. O outro ainda era Chelsea e West Ham, E o West Ham. que já E, é. e o Chelsea campeão da Champions. Esse é o Não, pois detalhe. é, cara. É um comportamento que se repetiu. Isso que a gente pegou jogos importantes. Eu não peguei todos os Sim. jogos que o Tuchel treinou de 2016 pra cá. Peguei jogos Não tem importantes nem jeito, né? que aconteceram a mesma coisa. Se eu pegar em média um time aí, menos um time bom, né? Um time de primeiro escalão do mundo. Ele não vai jogar mais de 10 jogos toda temporada, jogo de mata-mata importante. Às vezes ele sai Sim. ali numa quarta de final, faz a campanha boa. Porque são poucos jogos ali da fase de grupo pra frente. Então você pegar ali 4 jogos, e só jogo importante, é semifinal, jogo que decide primeiro colocação, 2 semifinal, uma quarta de final é primeiro lugar da Premier League. Não é jogo bobo. Eu acredito que esse tipo de comportamento não é em todo jogo, até porque o Tuchel é um excelente treinador, ele sabe muito bem usar as peças que tem. Mas igual o Parreiras comentou, não é sempre que se joga um mata-mata ou um jogo decisivo. E se na maioria dos jogos, o que eu acredito que não é, frisando, mas se esse comportamento tende a se repetir, porque desde 2016 ele acontece, e isso foi numa fração de jogo que a gente conseguiu achar esse tipo de comportamento, é um treinador que sofre por causa disso e, consequentemente, o time também. Parece que é até o Porque, psicológico do time, parece que ele não consegue preparar o time sim, pra uma vitória, ele fica com medo de ganhar. Falou que tô ganhando, mas exatamente. vou recuar o time, jogando bem. Acho que o único jogo que a gente olhou aqui, que era realmente uma coisa de ataque contra defesa o jogo inteiro, foi o Real Madrid e Bayern, que o Real Madrid foi bem superior no jogo. Porque até mesmo a Argentina e Inglaterra, que a Argentina virou no final, a Argentina só teve domínio pleno do jogo no segundo tempo. Sim, Até a Inglaterra fazer o gol, não foi o ataque contra a um defesa. amasso, né? Não, foi pau a pau o jogo. É verdade. E eu acho que o Tuchel ainda tem muito tempo aí para conseguir parar com essa mania. Ele tem 52 anos, né? Um total de 630 partidas, com incríveis 59% de vitórias, é uma média muito boa. É, muito boa a São média. 17% de empate e 24% de derrota. Ele tende a jogar no 4-3-3, né? Ou no 4-2-3-1. E um dos comportamentos também que se repete muito é que quando ele joga com dois pivôs, podemos assim dizer, ele tende a recuar o time e utilizar esses pivôs para dar essa força no meio do campo ali, naquela parte que o passe cruzado corta sua linha. Ele tende a fazer isso também. Mas isso não é uma coisa que a gente pode exaltar igual esse tipo de comportamento que a gente trouxe, porque muito time faz isso, né?
principalmente quando tá ganhando. Mas assim, o Tuchel é um excelente treinador. Eu, eu acho ele meio louco, ó, algumas vezes, assim, ele é meio birutão, né? Tipo, chuta a beirada do campo e xinga É uma todo personalidade mundo. forte. É, aquela carequinha dele agora, então também. Mas eu acho que já tá na hora de parar já, de querer recuar todo mundo em qualquer joguinho É, decisivo. é um cara que depois de 2014, ele só treinou time de primeiro escalão. Foi Borussia, foi PSG, Chelsea, Bayern e agora a seleção da Inglaterra. E na seleção da Inglaterra o desempenho dele é muito bom, ele tem 22 partidas e 17 vitórias. Sim. Então, pô, não dá pra você falar que isso é uma coisa ruim. Pelo PSG foi 127 partidas e 96 vitórias. Beleza que na League One lá o PSG joga O contra... PSG domina, né? É, Mas é difícil. Mas, pô, ainda é um bom. ele teve o destaque começando no Mainz. Pô, do Mainz ele foi pro Borussia Dortmund. Do Borussia ele não regrediu pra nenhum time, não ficou tempo. Não, esse técnico aqui ele tem esse problema, tem aquele problema. Não, o técnico se manteve, mas que cometeu o mesmo erro várias vezes. Eu acho que é isso para eles. Tem mais alguma coisa que você tenha a falar sobre o nosso amigo Tuchel aí? Eu queria falar que eu tava torcendo pra Inglaterra, tô até com a camisa da Inglaterra aqui. Fiquei puto que a Inglaterra perdeu. Acho que essa informação é muito importante, tá? Porque Tava torcendo torcer pra pra Argentina não Inglaterra. dá, não. Não, nessa Copa, todos os times que eu torci perdeu. Todos. Desisto. Só a Não dá, Espanha na não. final que ganhou. É, a Espanha. Eu também tava torcendo pra Espanha. Só. Mas então é isso. Muito obrigado vocês que assistiram até aqui. Se Valeu, lembrarem pessoal. de algum outro jogo que o Tuchel fez alguma cagada ou algum comportamento repetido, conta pra gente aí. E é isso. Valeu, tamo junto. Até mais. Abraço.